Olá, meus queridos e minhas queridas. Aqui no livro do profeta Isaías, é o livro messiânico, né? Esse livro fala muito sobre Jesus. Mas aqui, olha, no capítulo 55, sabe qual é o tema, sabe qual é o título desse capítulo? Graça oferecida gratuitamente a todos. Deus oferece a sua graça a todos. Isso ainda no Antigo Testamento, né? Deus sempre foi bom. Deus sempre foi misericordioso. Deus sempre está com desejo de perdoar e de salvar e de restaurar o iníquo, o ímpio, aquele que está andando errantemente. E aqueles mesmo que são seus filhos e que estão sem perder a visão. Muitas das vezes as aflições, a angústia e o desespero, né? Não nos deixa ver que Deus tem algo né, grandioso, né, com a gente. Então, olha só, tá aqui. Eu aconselho você a você ler o capítulo inteiro, do capítulo 55. Inteiro não. São 13 capítulos, versículos só. Leiam que vocês vão amar essa história e guardar no coração, né, que ela venha dar seu fruto. Mas Deus promete, Deus está oferecendo, Deus está oferecendo para todos a sua graça. E Deus fala assim no 8, eu vou ler o 8, Deus fala assim, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, se referindo ao quê? A toda a humanidade. Nem os vossos caminhos são iguais os meus caminhos, são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Deus fala, não é? A gente pensa tão pequeno, a gente limita tanto Deus, e quando as coisas não dão certo, a gente bota a culpa em Deus. A gente tem a tendência de olhar para Deus e medir Deus pelas nossas próprias capacidades. Mas não tem que ser pelas nossas próprias capacidades, mas pela capacidade que vem de Deus. E é isso que Deus está nos dizendo aqui. Os teus pensamentos não são iguais aos meus, né? Os teus pensamentos não são iguais, os meus são mais altos. E Deus diz no profeta Jeremias, Deus fala que bem sei eu os pensamentos que eu tenho de vós. E o interessante é que quando Deus fala sobre isso, de pensamento, Deus não está falando de condenação, não é algo assim pejorativo, é algo bom, é algo que Deus quer nos alertar, nos acordar, para nos trazer assim uma luz de que Ele pensa coisas boas da gente. E a gente tem momentos que só está pensando coisa ruim, sabe? Naquele momento que a gente está deprimido, triste, sem fé, com a fé abalada, só vem pensamento ruim. É nesse sentido que Deus está falando. Os meus pensamentos são mais altos dos que os teus. Os meus planos, né? Eles não podem ser frustrados. O próprio Jó abriu a boca no pó e na cinza e confessou isso para Deus, depois de toda aquela sua experiência. Falou, Senhor, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou frustrados, né? Aquilo que Deus sonhou para nós, Ele cumpre. E a palavra que Ele nos enviar, ela não volta. Ele nos enviar uma palavra para nós, ela vai fazer o que lhe apraz, ela não volta vazia. E Ele fala aqui, olha, porque assim como desce a chuva, a neve do céu, para lá não tornam mais, sem que primeiro ela regue a terra e fecunde, e façam brotar a semente, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é toda a palavra que sai da minha boca, que é enviada para vós. Não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E a prosperará, a palavra dele prosperará para aquilo que ele a designou. Então ele designou o que agora nesse momento? Ao dizer que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Ele está dizendo que a gente pare de pensar tanta besteira. Pare com esse medo, com essa ansiedade. É que está manipulando os teus pensamentos. Bombardeando, né, com pensamentos de negatividade, com pensamentos maus, com pensamentos de tristeza, com pensamentos, sei lá, até contra Deus muitas das vezes. Para com estas coisas, porque Deus está dizendo aqui que tem pensamentos bons para a gente, que são mais altos e que Ele planeja coisas melhores. Queridos, a nossa vida ela está em constante movimento, ela não está parada.
Isso é coisa do nosso pensamento humano, limitadinho, sabe? Sabe? Rasteiro quase. Quando a gente está passando por dificuldade, é claro que Deus, Ele não está assim, queridos, ignorando, né? Ele não está ignorando o que nós estamos passando, o que a pessoa está passando de dificuldade, né? A dor, a ferida, né? Como a gente é trincado, quando a nossa fé é abalada às vezes. Mas Ele está dizendo que através, aquilo que você pode estar pensando é reflexo, né, do que você sofreu, das consequências. E Deus não quer que a gente ande segundo as consequências, tá? Deus não quer que a gente, por estar aflito, por estar desesperado, entristecido, magoado e feridos, Deus não quer que a gente agora seja guiado por estas coisas, né? Porque a fé, o que é a fé? Deus quer despertar o nosso espírito para que essa fé, ela se fortaleça no nome do Senhor. Porque Ele já está mandando dizer aqui, já está dizendo aqui pra gente que Ele pensa coisas boas da gente para dar o fim que a gente espera. E qual é o fim que a gente espera? A gente espera tudo de bom, a gente espera vencer a luta, a gente espera passar por essa fase difícil, e a gente espera vir a fase melhor, né? Onde a gente vem glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor também, Ele nos diz que em tudo dá graça. Ao invés de abrir a boca para murmurar, ao invés de dar vazão para os teus pensamentos ruins, ora ao Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia, ilumina meus pensamentos, porque eu sei que tu pensa coisas boas de mim. E ora, e fala com Deus, e se acalma no Senhor, porque nossa vida está em transição para algo melhor. Deus fala na sua palavra, que até quando Ele nos entristece, Ele não faz de bom grado, mas muitas das vezes para colocar a nossa vida, para nos promover, para passar de uma transição, estamos em transição para algo maior, melhor, segundo os planos dele. Muitas das vezes passamos por dificuldade. Imagine uma casa, quando entra numa reforma, que bagunça que fica aquela casa, minha gente. Ninguém nem quer. Olha, a casa em reforma é pior do que construção, não é? Mas quando ela fica pronta, fica linda, apta para a gente habitar nela, não é? E a gente fala: que casa, que obra bacana. É a obra que Deus tem na minha vida e na tua vida. Ele vai concluir, não importa o que aconteceu no meio do caminho, não. Importa que Deus tem novos planos, nova história, e que nossa vida é uma roda viva, e quem está conduzindo essa roda é o Senhor. Olha, fique com a palavra que está escrita também lá em Jeremias, que Deus, Ele ungiu Jeremias, um profeta de Deus. Ele disse, sabe o que Jeremias disse? Que ele queria trazer à memória aquilo que lhe trazia esperança. E não, sabe, trazer à memória passado. Trazer à memória coisas que magoou, que feriu, rancores, ressentimentos, coisas ruins, memórias ruins. Não. Jeremias falou: vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele foi muito bombardeado, Jeremias, perseguido. Mas ele falou, e ele foi jogado num calabouço de lama até aqui, porque Deus mandava ele falar as coisas para o povo, e ele não era aquilo que o povo queria ouvir. Sofreu muito, mas Jeremias decidiu não trazer consigo aquelas memórias. Ele decidiu trazer à memória aquilo que dava esperança a ele. O quê? As misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, certo? Para a vida dele. Jeremias se abriu para o novo. Então, para concluir, querido, eu quero pedir para você nesse momento: se abra para o novo de Deus. Os planos nossos podem ser mudados, podem ser frustrados, mas o de Deus jamais. E Deus, Ele nos ama, e quem ama cuida, e tem tudo do bom e do melhor para mim e para você. Que Deus te abençoe grandemente, e peça para Ele iluminar teus pensamentos, e passe agora a sentir, a olhar com os olhos do Senhor, com o sentimento do Senhor. Veja, receba do Senhor uma nova visão, uma visão abençoada por Deus, e novos pensamentos guiados por Deus. Amém. Beijo para você, fica na paz.